Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o 26º episódio do Clube da Exame Invest. Quer saber, quer estar por dentro do que passa na cabeça dos melhores gestores do mercado de um jeito leve, descontraído? É aqui na mesa central do Clube da Exame Invest. Já fica agora o convite para se registrar no canal, deixar o like, deixar seu comentário para acompanhar as melhores resenhas do mercado financeiro. Para isso, eu trago aqui, pela segunda vez na mesa central do clube, Fabiana Arana, sócia do BTG Pactual. Fabi, que bom revê-la. Não, o prazer é meu, Daniel. Olha, sempre me convide, estarei aqui. Contem comigo aqui na mesa. Por mim, pode deixar o Bruno Lima viajando. O Bruno Lima está com uma agenda muito cheia. Está fazendo falta no clube, mas para mim é um prazer sempre poder estar com você. Segunda vez na mesa central do clube. Reza a lenda que da terceira fica para sempre, hein? Não, jamais. Lugar de Bruno Lima é de jeito nenhum, jamais. É cativo. Cativo. Fabi, vamos chamar o nosso convidado, /amigo, um baita gestor para trazer aqui resenha sobre o mercado financeiro, o que esperar de Brasil nesse momento mais conturbado que o mundo está passando. Pedro Quaresma, gestor dos fundos Momento do Itaú Asset, seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. É um grande prazer estar aqui, conversando com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre o mercado. Exatamente. Terminando o mês de abril, o mês que inicia o segundo trimestre, viemos de um primeiro trimestre de 2022 muito positivo para os ativos de riscos domésticos, que surpreendeu talvez até os mais otimistas, com um fluxo de estrangeiro muito expressivo, levou a nossa moeda a ser a melhor moeda do mundo, o que colocou também os demais ativos dolarizados com performance de destaque no panorama global, e o mês de abril já apresenta alguma reversão, talvez aqui trazendo maiores preocupações sobre o cenário externo. Talvez esse seja o ponto inicial da nossa conversa sobre mercado. Mas antes, Fabi, uma pergunta clássica que a gente tenta explorar de todo mundo que vem ao clube é exatamente o que você costuma fazer no clube. Pedro Quaresma, o que você costuma fazer no seu tempo livre? Se é que tem tempo livre, mas aquela coisa para relaxar, para descontrair dessa pressão de mercado, performance. Realmente, tempo livre é recurso bastante escasso, exatamente. Mas eu, desde o início da pandemia, eu acabei começando a jogar squash. Olha aí. Foi uma solução que deu para fazer alguma coisa naquela época que estava tudo fechado. Tinha uma quadra no meu prédio. Eu acabei gostando bastante, faço aulas regulares. Acho que é o meu passatempo hoje em dia. Tenho jogado bastante. Fabiana Arana, eu sonhava com esse momento no clube. Eu sonhava com que alguém Daniel fosse aparecer Cunha aqui. Adora squash. Isso agora é uma revelação aqui para vamos jogar. Olha só, sonhava com esse momento. Tinha medo desse momento de jamais chegar, porque vem muito tênis. Apareceu futebol com o Felipe Miranda na semana passada. Foi a primeira vez no Conversando de Futebol, mas tênis, muita corrida, natação, pedalar, triatlon, essas coisas. Já apareceu coisas exóticas também, como piano, boliche. Mas squash aparece no 26º episódio. O Pedro Quaresma está registrado o squash e já fica aqui o convite para a nossa partida. Perfeito. Trajaremos roupas do clube. Pedro, se prepara que Daniel Cunha é campeão, tá? Pode deixar. Tá bom? Fica a dica. Jamais faria uma desfeita para um convidado do clube. A partida vai ser dura. Quem avisa, sabe amigo será é. transmitido para todos os membros do clube. Fiquem atentos para essa informação. Pedro, a gente gosta também, cara, muito assim, rapidamente aqui, pegar um pouco da carreira, né? Uma sinopse do que foi a carreira. E a gente já encontrou histórias interessantes aqui. E com essa seguinte pergunta: como você foi parar no mercado financeiro? De onde é que surgiu? Por quê? E aí uma breve história já desses quase 20 anos, ou até mais de 20 anos que você tem no mercado financeiro. Eu comecei há bastante tempo atrás, em 97, no Banco Icatu, no Rio de Janeiro, ainda estagiando na época da faculdade. 25 anos. Bem novo. E gostava muito de economia na época, gostava de economia, fiz economia na FRJ, gostava de discutir muito macroeconomia, e eu consegui um estágio no Banco Icatu na época, que era bastante tradicional lá do Rio, onde eu fiquei uns 2 anos e meio lá, conheci pessoas extremamente inteligentes, ficaram meus amigos aí para a vida também. Né? E depois, na sequência, eu trabalhei na JGP, onde eu comecei minha carreira de ações. Né? Na JGP, eu comecei fazendo ações globais, onde eu fiquei por 7 anos, né? E na sequência eu fui da Pollux, que era uma outra gestora também do Rio de Janeiro, lá com o Paulo Lema.
e onde fiquei 3 anos até ter sido chamado para montar a STK Capital no Rio de Janeiro, junto com o Antenor Fernandes, que foi meu sócio por 9 anos, né? E, basicamente, em 2019, o Rubens, né, que era CEO da Itaú Asset, na época, era um investidor lá da STK, ele me convidou para ser parte do projeto Multimesas da Itaú Asset, né? E eu assumi a área da família de fundos do momento, né? Então, eu tenho fundos que são 100% dedicados a ações brasileiras, né? De um formato unconstrained, que a gente chama. Então, a gente não segue exatamente o índice, a gente compra 15, 25 melhores ideias de investimento. Né? E eu tenho alguns outros fundos que eles podem ter uma gradação de um pouco também de ações globais, até 40% alguns deles. Né? Mas sempre equities ali. 100% ações. Como é que foi essa sua transição? Você começou muito motivado à economia, e você faz economia. O que mais te interessava eram discussões macroeconômicas. Começa cobrindo o global e você foi afunilando realmente para ser um gestor mais micro, mais equities, assim. Na verdade, desde o início, assim, quando você entra no mercado financeiro, ainda mais super novo, você não sabe exatamente o que... Sim, você vai se encontrando, você vai se encontrando. Conhecendo. Exatamente, né? E, na verdade, eu nesse estágio que eu tive no Banco Icatu, eu pude participar de algumas áreas diferentes e nisso eu tive experiência de renda fixa, enfim, olhando a parte de moedas, e era muito mais ligado a multimercado, assim, a estratégia até porque eu terminei trabalhando na mesa proprietária, então não tinha nem essa proximidade com equity, mas foi na JGP mesmo que abriu oportunidade. Na época, depois de algumas entrevistas, me chamaram assim, tem uma vaga aqui para ações internacionais, você quer vir trabalhar? Eu falei assim, não sei nada de ações internacionais, não tem problema, a gente está montando a área do zero. Quem sabe você... bacana. Isso é realmente muito bacana, né, Daniel? Porque a gente olha aqui para os nossos colegas, eu já fui buy side, hoje sou sell side, normalmente a gente começa com Brasil, Equities Brasil e vai para fora. E o que você trouxe, né? Como foi que foi o contrário? Na verdade, começar com ações internacionais é sempre um desafio grande, porque você Aí estudei bastante, fiz o CFA, terminei o CFA em 2006, tem bastante tempo. Gente, para quem não sabe, o CFA é uma certificação difícil, tá? São 3 anos de estudo. Até 3 anos se passar tudo de primeira. Exatamente, se você passar, são 3 provas anuais. E ainda é de maior prestígio, maior valor no mercado, assim, para esse mercado de análise, mercado financeiro, ainda mais ações, ainda é o CFA. Sim, acho que o CFA é bastante completo, assim, como curso, assim, de formação específica, né, financeira. Normalmente, se você faz economia, administração, engenharia, você tem uma cadeira ou outra lá, mas você não tem a formação tão completa quanto acho que o CFA. Então, super recomendo para quem está começando, mas realmente você tem que ter bastante tempo. É uma prova de endurance, né? Você tem que fazer bastante horas trabalhadas assim para fazer. Mas, enfim, aquele momento ali foi bastante interessante na JGP, onde eu solidifiquei ali meu background assim, mais... não apenas de analisar empresas, né, mas também a JGP sempre teve uma característica muito rica assim, em gestão de risco. Né? Então, ali eu pude trabalhar com pessoas extremamente experientes, como o André Jacuski, e aquilo lá foi uma super formação para mim, que eu carrego até hoje na gestão de portfólio. Bacana. Começar agora a entender desse seu novo momento de gestor aí dos fundos da família Momento no Itaú Asset, como que você está traduzindo essa distribuição de riscos de cenários de mundo, Brasil, uma eleição no meio do caminho, como é que você está alocando ali nas suas posições, seja entre setores ou até alguns papéis. Talvez você trazer aqui teses que você tem gostado bastante, compartilhar aqui o racional com a gente. Mas antes disso, né, Fabi, acho que o pontapé inicial, pegando o seu início de carreira global e da gente começar também voando aqui a 30 mil pés de altitude, depois a gente vai se aproximando, mas até discutir alguns papéis específicos aqui que você está enxergando bastante oportunidade na Bolsa Brasileira, mas o mundo voltou a fazer bastante preço. Né, assim, diretamente. Eu digo diretamente porque numa conversa aqui, talvez indiretamente, alguns fatores globais, e aí no relativo ao Brasil, se beneficiou muito e foi essa grande performance que a gente já conversou aqui do primeiro trimestre. Para o segundo trimestre está aí, terminando o primeiro mês do segundo trimestre, que é o mês de abril, o mundo voltando a trazer uma maior aversão a risco, porque você tem 70% do PIB global que está passando lá pela sua dificuldade ou pelo seu ciclo mais adverso. Seja os Estados Unidos subindo juros com um certo problema de inflação, a Europa em guerra, também com
tendo ali o principal item ali, a energia, problemas petróleo. nas cadeias de suprimento, né? Globalmente. No mundo inteiro. E China, recentemente, é que tem mais afetado o mundo dos mercados com esse problema na condução lá particular deles sobre a epidemia, sobre o coronavírus. E a gente está vindo de dias de aversão a risco, abril terminando num tom mais mal-humorado, diferentemente do que foi o tom que prevaleceu no primeiro trimestre. Como é que está essa sua visão de mundo, Pedro? E aí, com essas implicações por esse ponto de partida que o Brasil saiu do primeiro tri? Perfeito. Acho que se fizer o cenário assim, top-down vindo lá de fora, assim, acho que hoje acho que o tema central é a subida de juros, né? Especialmente nos Estados Unidos. Né? Um processo que está percebido como behind the curve ali no caso do Fed, porque você tem um mercado de trabalho que está extremamente apertado, né? E, ao mesmo tempo, tem excesso de poupança nas famílias vindo do Covid. Né? Então, essa combinação é percebida, obviamente, como inflacionária, ou, no mínimo, você pode falar que não é necessário tanto estímulo ainda na economia para algo que já meio que passou o Covid, assim, né? Especialmente nos Estados Unidos. Então, é de esperar que você tenha o aumento, obviamente, do Fed Funds e isso sai numa gradação de vai ser 100 bases, vai ser 200, aí daqui a pouco já está numa gradação e o mercado, hoje em dia, ele está tentando entender qual é a melhor combinação entre a quantidade de aumentos que você vai ter de Fed Funds junto com quantitative tightening, né? Com a redução do balanço. Exatamente. Então, essas duas variáveis, o mercado está tateando isso. Né? Acho que essa incerteza em relação ao que vai ser essa combinação é que tem gerado uma maior aversão a risco, até porque você não sabe se vão ser vários aumentos de 25 bases ou se vão ser aumentos mais agressivos, né, de 50 ou 75, né? Porque você pode ter uma combinação de vários de 25 com quantitative tightening sendo a variável de ajuste pouco mais ou menos agressiva, né? Ou você pode ter ali um Fed Funds sendo puxado mais agressivamente no início, né, para tentar até conter um pouco as expectativas do Fed não estar tão behind the curve. Então, em função disso, você tem a famosa frase lá que é o Don't Fight the Fed, né? Assim, Don't Fight the Fed você tem assim, tem vento contra para ativos de risco, porque o mercado está tentando achar o que é a taxa de desconto de equilíbrio dos ativos de risco, né? E ações como são long duration assets são intimamente ligadas a essa percepção de cuja oportunidade, na verdade, né? Só que dito isso, assim, mais recentemente, com essa correção toda do S&P, Nasdaq e tal, você teve já, a Bolsa voltou a negociar a múltiplos mais, assim, de meio, de médias históricas longas, assim, Bolsa já no lucro projetado 2023 já negociando a 17 vezes o S&P 500, que é um número relativamente baixo, assim, médio, vamos falar assim, não é nem muito barato, mas também não dá para dizer que é caro. E em termos do 10 anos, né, que é um grande balizador aí de risco, você tem lá já mais de 100 bases acima de onde a gente começou o Covid em 2019. Estava ali em 1,80, se fechou para caramba, agora a taxa já está em 2,80, então você já está 100 bases acima do que era o pré-Covid. Então, já tem, de certa forma, bastante ali de expectativas embutidas na curva, de ajustes, isso feito. Assim, a Bolsa sentiu muito, né, todo esse processo, né, que foi esse ano de aumentos. Pode continuar, ninguém sabe exatamente como eu comentei essa combinação se for muito agressivo o Fed Funds no início, isso já consegue controlar a estrutura a termo mais à frente. Mas, assim, é um ambiente ainda que o mercado está tentando se encontrar. Tá? Então, junto disso, você tem uma expectativa de desaceleração da taxa de crescimento. A gente vem de um ano muito forte, como eu comentei, mercado de trabalho muito apertado, a economia está dando certo. Né? A gente está migrando agora dessa consumo de bens para consumo de serviços. Você tem aí uma percepção que pode ser mais inflacionário, tudo que a gente está vendo agora. Desemprego lá abaixo, né? Um desemprego baixíssimo. Exato. E aí a gente tem uma percepção de que vai ter uma desaceleração da taxa de crescimento. Então, o medo do mercado é que você tem, assim, talvez um push muito agressivo dos juros, a ponto que você entre numa recessão. Então, o Fed vai ter que conseguir calibrar precisamente ali o ritmo dos juros para não entrar numa recessão e, ao mesmo tempo, conseguir corrigir o processo inflacionário, né? Que começou ali um pouco com o problema da cadeia de suprimentos com o Covid e agora está evoluindo um pouco nessa questão agora dessa saída da maior mobilidade dos serviços acelerando e do excesso de poupança. Então, nisso, é um ambiente de maior cautela. Né? Se fosse segmentar assim, em diferentes fases, né, do ciclo econômico, você tem as fases de expansão, você tem as fases de contração. A gente está, talvez, na última fase, que é a fase quando você possivelmente pode entrar num processo maior de recessão.
E, Pedro, isso é super importante, né? Porque esse pace, né? Esse ritmo de subida aí do Fed e tudo mais, o que significa para o Brasil? Exatamente. Essa é a pergunta agora. Vamos transferir Sim. tudo isso que você falou, né? Perfeito. E essa potencial stagflation, né? Estagflação lá fora. O que significa isso aqui para a gente? Primeiro de o que tudo, esperar, né? Primeiro de tudo, assim, mesmo para o mercado americano, depois trazendo para o Brasil, que as coisas acabam se correlacionando, Sim. né? Sim. Você, não necessariamente, se você está nesse ritmo de aumento de Fed Funds, significa que a bolsa vai cair, né? Na verdade, mesmo nessas fases de desaceleração econômica, se você olhar no passado, tem várias janelas que a bolsa subiu concomitantemente, né? Então, não é um negócio assim que necessariamente, vamos ter uma queda da bolsa e tal. Mas, na verdade, dificilmente você tem o mercado acelerando muito, subindo muito num ambiente desse. Então, é um ambiente de mercado que você tem que trabalhar melhor ali na seleção dos seus ativos, depender mais assim, do micro das empresas, do que você querer estar navegando assim, um bull market, um mercado de beta. Então, é um mercado que requer um pouco mais de operar mais ao redor dos seus ativos, né? Selecionar aqueles casos que têm catalisadores, são dependentes mesmo do PIB. Isso serve tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, né? Então, se você trouxesse para o Brasil é como tem sido mais um caso particular da percepção até mais de commodities no resto do mundo, né? Que foi o que aconteceu desde lá, acho que agora, virada do ano para cá, teve esse boom assim, de percepção intensificado pela guerra, né, de commodities. O Brasil se beneficiou, teve uma confluência dos astros que beneficiou muito o Brasil, que mesmo entrando num ano de eleição, que era percebido como um ano que o PIB não ia crescer muito, teve uma performance muito boa nesse primeiro trimestre, né? E isso ocorreu ao mesmo tempo que o 10 anos lá fora estava subindo para caramba, como eu comentei. Então, assim, não necessariamente o juro subir lá fora vai derrubar a bolsa aqui, né? Esse é o primeiro ponto, assim, né? Você tem que... Eu acho que a dinâmica aqui do Brasil, ela está nessa percepção de fluxo internacional muito mais ligado a essa discussão sobre commodities, né? E aí, obviamente, a variável que importa mais aqui é mais o que está acontecendo com a China. Então, a gente vai falar com a macroeconomia, especialmente assim, minério de ferro, que impacta muito o Brasil e a bolsa brasileira pelo peso da Vale que tem nos índices, né? Você tem a pergunta muito mais importante do lado macro é o que está acontecendo com a China, né? E na ponta, que eu acho que fez esse mercado repensar um pouco e esse enfraquecimento marginal aí dentro do mês, assim, saindo do primeiro trimestre, já pegando agora um abril mais fraco, está muito ligado a essa fraqueza macroeconômica da China que tem sido causada por uma vontade política de uma política de tolerância zero com o Covid, né? Você tem tido uns surtos lá de Covid sérios, assim, mas se for ver pelo número de mortes, nem é um negócio assim tão grave relativamente falando ao Brasil, enfim, Estados Unidos, Europa e tal. Mas a questão política lá é que ele quer fazer tolerância zero e o mercado está muito atento a isso, né? A gente teve uns casos bem agora desaceleraram em Xangai, agora esse negócio está migrando para Beijing, o mercado está muito atento para ver como que em Beijing vai ser a política do governo, se ele vai ser ainda de tolerância zero ou vai flexibilizar alguma coisa, né? Mas alguma coisa que não está fazendo muito sentido é a vontade do governo lá querer crescer 5,5% no ano, né? Mas trancando as maiores cidades. Trancando as maiores cidades, exatamente. E, obviamente, para o mundo, especialmente o Brasil, isso tem um impacto direcional na questão das commodities, né? E também, pensando na China indo um pouco mais fraca, mais recentemente a gente tem visto a moeda, né, o yuan desvalorizando, e isso tem um impacto direto nos commodities, né? Porque se o chinês ficar com a moeda mais fraca, você tem menos poder de compra, consequentemente, as commodities em dólar sofreriam, né? Daquelas commodities que a China costuma importar, como é o caso do minério de ferro. Então, para a gente aqui, é bastante importante monitorar essa situação. Agora, pensando assim, mais ao longo do ano, no cenário chinês, assim, obviamente estou falando mais visão top-down. Sim. Minha especialidade é falar do micro das ações. Vamos chegar lá. Isso, vamos chegar lá. Estou fazendo aqui uma descida aqui. Você tem a reunião super importante do Partido Chinês em novembro, que provavelmente o Xi Jinping quer chegar forte, bem, né? Então, assim, o mercado todo se questiona assim, por que essa política de tolerância zero até então, né? Com uma vontade, ao mesmo tempo, de chegar forte nessa reunião e crescer 5,5%. Essas coisas não estão batendo, né? Já tiveram alguns estímulos, o mercado se questiona agora se vai ter mais estímulos, mas até então tem sido dados mais fracos, né, de atividade lá, claramente falando. E a aposta do mercado era de mais estímulos, né? Exato. O mercado trabalhou muito nisso. Muito. Né? Então, é um pouco por aí. Então, assim, para o Brasil, eu acho que é um cenário de crescimento mais fraco mesmo, né? É um ano de PIB
alguma coisa entre 0,5% a 1%, assim. Lá na Ascent, acho que é 0,6%, uma coisa assim. Então, não é um ano de crescimento pujante. Logo, para quem faz gestão de fundo de ações, a gente tem que focar mais em casos mais específicos que você dependa mais das empresas criarem seu próprio crescimento, né? Capturarem as oportunidades dos seus mercados, né? Nesse contexto, ainda para um meio termo, para a gente não ir para a empresa direto agora e plantar o teaser no ouvinte, nos membros do clube. Não, mas é que faz sentido. Pra gente, o próximo passo antes de chegar na empresa, a gente está saindo de mundo, cenário internacional, cenário macro. Antes de chegar na empresa, a sua visão mais setorial. Sim. Então, assim, nesse mundo que você colocou, é um mundo mais seletivo, porque né, a gente está numa fase do ciclo agora, talvez, de reversão dos estímulos, alguma reversão de crescimento, e com um curto prazo ainda mais nebuloso por causa de China, para o Brasil principalmente. Como é que fica essa sua distribuição setorial, no sentido assim, setores que tendem a ir bem ou estão muito descontados vis-à-vis setores que realmente nesse cenário não costumam ser tão atrativos para o alocador? Depois a gente entra nas empresas. E Pedro, só adicionando um ponto na pergunta do Daniel, pensando nas large caps versus small caps muito descontadas, como ele falou, a gente viu um fluxo muito intenso de gringo, né, de estrangeiros no primeiro trimestre. Às vezes, por conta de fluxo, a gente vê distorções no mercado. Então, queria que você também colocasse aí na sua análise esse ponto de fluxo, que às vezes a gente acha uma ação muito barata, mas a gente sabe que por falta de fluxo, falta de atenção de alguém poderoso aí do lado comprador, acaba atrasando uma recuperação. Então, eu queria que você colocasse isso um pouquinho na discussão também. Eu vou adicionar, eu me empolguei, que o ponto faria muito bom, vou adicionar. Vai vir a terceira, o combo agora, mata essa no peito, Pedro. O combo agora com 3 perguntas em 1, a promoção aqui do clube. Eu perguntei de setor, Fabi trouxe esse ponto do fluxo, e para complementar o ponto do fluxo, é o seguinte, se o estrangeiro entrou comprando, mas alguém vendeu. Então, a gente viu, de fato, muita venda de institucional, que era exatamente essa onda que a gente percebeu, principalmente de 3 a 4 meses aqui, de muito resgate, né, de fundos, principalmente mais dedicados à ação, à bolsa, porque, obviamente, está tendo uma concorrência muito forte de renda fixa com as taxas que a gente está indo. Então, a pergunta no final é, sua abordagem é setorial, com esse top-down aqui que você descreveu de mundo Brasil, e esse ponto de fluxo, large cap, small cap, mas também vis-à-vis essa dinâmica de resgate, você ainda acha que continua, não continua, esse é o cenário de juros para o Brasil, como isso que interfere também na sua percepção de valor das empresas. Perfeito. Até pegando o gancho dessa pergunta, assim, e falando do ponto de vista setorial, né, começando com a tua primeira pergunta, assim, primeiro que acho que até para a Bolsa, a variável mais importante, assim, é menos assim, a crescimento econômico. As pessoas normalmente costumam pensar assim, olha, realmente, assim, se crescer muito o PIB, a Bolsa vai bem e tal, essas coisas normalmente não correlacionam dessa forma. Para mim, a variável mais importante disparado é o juros, né? A política monetária, que é o teu custo de oportunidade. Isso muda completamente a dinâmica dos earnings e da percepção assim, de múltiplos que você quer pagar nas ações. E num ambiente desse mais de crescimento mais fraco, tipicamente você pensaria em evitar setores que são domésticos, cíclicos, mais sensíveis a PIB e focar mais em aqueles que têm crescimento mais estrutural, setores mais defensivos, coisas do tipo, né? Então, assim, na ponta, a gente tem aumentado bastante a exposição ao setor elétrico, por exemplo. É um setor que, ao mesmo tempo, ele é sensível aos juros e, ao mesmo tempo, ele tem definido por contrato, né, repasse de inflação. Então, é algo muito desejável nesse momento, né, que a gente está vendo inflação alta. Né? Agora, você vai pensar que, no momento, pegando o gancho agora com os juros do Brasil, provavelmente a gente já está mais perto, assim, acho que do final do ciclo do que do início, né? Então, acho que o Brasil partiu um pouco na frente, ainda que os juros talvez não termine lá em 2,75, seja alguma coisa a mais, uma coisa a menos ali, mas, na verdade, a gente está mais perto do fim do que do início. Sim. Então, isso no momento que a gente começar a ver a curva, né, do ambiente de estrutura a termo de juros estabilizar, como já está acontecendo, eventualmente cair, a Bolsa vai ser o principal driver aí de alta, né, e expansão. Sem querer dar nenhum call, assim, não vai acontecer, porque está muito difícil saber essa questão da inércia inflacionária, né? Assim, acho que todo mundo tentou achar que a inflação na transitória quebrou a cara. Tem sido um cemitério de economistas. Um cemitério dos economistas. Cravar o pico da inflação. Exato. Tá vindo desde novembro. Já estamos em maio e ainda não fez pico. Tem agora, enfim...
uma série de questões agora. Sim, Acho que a sim. moeda ajudou um pouco agora. Aham. Eu pensando assim já nos dados daqui para frente, vai dar um certo pausa aí, talvez, Sim. na aceleração, mas é um wishful thinking do gestor de bolsa, assim, muito mais do que a gente está conseguindo ver nos dados, né? Quando você pega assim, as coletas, os dados mais iniciais ainda estão bastante preocupantes, seja aqui, seja lá fora. Então, ainda é um momento de maior cautela assim, nas carteiras, né? Trabalhar mais um pouco mais do lado defensivo. Porém, assim, do ponto de vista das ações mais sensíveis a juros, eu já começo a tomar mais risco nessas ações, seja, por exemplo, indo mais para nomes específicos, Vamos assim, lá. né? Localiza, uma ação que é mais sensível do lado de juros, eu já começo a ver bastante valor do lado dos méritos micro dessa empresa e achar que essa variável dos juros já teve seu momento máximo, assim, vamos falar assim, e não vai atrapalhar tanto mais daqui para frente. Né? E as próprias utilities, né? Que no momento que o juros está subindo, elas não performam bem, naturalmente, porque são ativos com maior visibilidade, elas performam quase como um bond, se você pensar assim. Né? Você tem repasse automático de inflação, mas tem um componente assim, de alta previsibilidade, então é como se fosse um grande pré, assim, se esperar pensar. E aí, do ponto de vista setorial, eu gosto de pensar assim, se fosse simplificar a bolsa em 3 grupos, né? Você tem os domésticos cíclicos, né? Você tem os domésticos defensivos e ações que chamam de globais, que sejam multinacionais ou sejam grandes exportadoras. Né? Então, os 3 grandes blocos, se você pensar assim, é como eu tento construir a carteira e fazer o equilíbrio do portfólio. Né? Seja quando eu estou mais positivo com a economia e mais construtivo, aumento mais o bloco dos domésticos cíclicos. Né? Ou quando estou mais um pouco cauteloso, eu aumento os outros 2 blocos. Né? Sendo que o bloco global tem um pouco dessa sua percepção do que vai acontecer com o resto do mundo, né? E no nosso caso, especialmente China, que eu comentei. E no lado dos domésticos defensivos, você tem que tomar cuidado se você está no meio dessa subida de juros, que tipicamente esses ativos eles também são bastante sensíveis à subida de juros negativamente falando. Né? Sobe o juros, cai as ações, por isso percepção, tipo de pré que eles têm. Mas em cada um desses blocos, o que eu fico tentando fazer a todo momento do tempo com a minha equipe lá é tentar achar os cases micros, os cases que vão conseguir gerar alfa mesmo em relação ao mercado, que são managements que destacam valor. Né? Então, comentando aqui um pouco da história da Localiza, assim, a gente gosta. Localiza é uma empresa que, após a fusão com a Unidas, vai ter mais de 50% de market share. Seus mercados estão um poder de mercado incrível. Então, uma preocupação grande hoje de qualquer gestor é se a empresa que está comprada tem capacidade de repasse de preço. Localiza, com certeza, tem essa capacidade de repasse de preço. Ela é uma líder do setor, né? E tem vantagens de escala super relevantes em relação aos competidores menores. Né? Então, seja o poder de mercado, assim, a Localiza esse ano provavelmente vai crescer mais de 20% sua receita. Né? Então, um grande conduíte assim, de inflação, vai ter 10% de preço plus, mais 10% de volume. Ela está num momento muito positivo de crescimento de lucros, e isso com o PIB sendo esse PIB fraco que a gente está falando. Perfeito. Então, mesmo PIB fraco, você consegue fazer um bom stock picking e achar empresas que estão beneficiando disso. Né? O que está acontecendo é que todo mundo está vendo, assim, os carros estão super caros, né? E a demanda, assim, acho que de mobilidade está aí, não diminui. Ninguém quer parar de andar de carro, coisa do gênero. Então, seja por Uber ou mesmo você não consegue comprar seu carro comprando de uma vez só, você tem essa alternativa ao financiamento, que é essa questão dos leases, é um mercado potencial que pode crescer muito. Né? A gente vê isso com muito bons olhos. Né? Então, se grandes números falando assim, a Localiza é uma empresa de cerca de uns 56 bi de market cap, mas é uma empresa que tem a fato uns 500 mil carros. Depois que ela vender o que ela precisa vender do remédio do CAD, né, relacionado à fusão com a Unidas, provavelmente ela vai terminar com uma frota de uns 500 mil carros, mais ou menos. Né? Então, é uma grande tendência lá fora também, né, Pedro? Uma grande aluguel. Tendência. Ninguém compra carro mais, né? A penetração do lease lá... lá... é um dos grandes vilões da inflação americana. Cara. Exatamente, é incrível, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a penetração de lease é cerca de 30%. É né? incrível. E aqui, quanto é no Brasil? Aqui é baixíssimo, não tem quase single digit, assim, né? Traço, basicamente é muito pequeno. Fora que a Localiza é uma empresa que juro alto, juro baixo. No IPO da Localiza, eles tinham quantos mil carros, Pedro? 15? Ou 5? Era uma merreca, exatamente. E hoje tem quase 500, 500 né? mil. Antes antes do remédio do CAD que é vender. É inacreditável. Tem empresas que são um fenômeno. Aí você pensa assim, isso é muito, e aí, como é que fica para frente, né? E aí a Localiza é um daqueles casos clássicos que ele vai destravando valor. Então teve a janela do Uber, que ela fez muito bem, aí, conseguiu controlar muito bem a questão de inadimplência da crédito para o motorista e, ao mesmo tempo, não tomar um calote. Então, ela desenvolveu sistemas muito inteligentes para travar um pouco o risco de inadimplência e tal.
E aí agora ela está nessa discussão sobre isso, que só não está desabrochando mais porque a gente está com essa restrição de produção de carro, né? Sim. Mas logo mais isso normaliza, eu acredito que isso vai ser um grande booster, né? Falando em grandes números assim, sei lá, no Brasil você vende 2 milhões de carros, sendo mais ou menos 1 milhão e pouco para pessoa física. Disso quase nada é lease. Se a Localiza, que tem 50% de market share do mercado de aluguel, tiver, seja 20% desse mercado, ela vai ter mais de 200 mil carros ainda para agregar uma frota de 500. Então, se você pensar assim, em termos de potencial de crescimento, só essa vertical é uma vertical que ela pode crescer bastante, né? Ó, a gente está gostando, né, Daniel? Sim. Dá aí outro exemplo de uma outra empresa desse lado micro Localiza, aí. então, Não, para você estar tendo uma boa oportunidade de investimento. Muito boa. E assim, sabe quanto ela negocia? Ela negocia, nossos números lá em 2023 é 16 vezes lucro. Então, eu não acho que é um ativo caro, nem um pouco. Acho que é um ativo que tem um potencial de crescer bastante, assim. Ela tá meio que numa média, assim, dela, né? Acho que nos anos bons, assim, ela expande para uns 20 vezes, assim. Mas o mais importante é o seguinte, quanto tempo passa, é como eu falei, a receita vai crescer 20 plus, né? Então, o PIB vai ser ruim, não sei o quê, 20 plus. Então, você vai andando, ela vai empurrando seu múltiplo para baixo, ela está jogando a seu favor. E eu tenho management e um poder de mercado para repasse de inflação. Então, eu gosto muito desse caso, né? Bacana, interessante, Fabio. Ainda nesse mesmo... Anotado, Fabio. Fico aqui só anotando. A gente quer outra dica boa dessa, né, Pedro? Então, assim... Exemplos mais micros, assim, como você disse, que você vai... Outro exemplo micro, assim, que a gente gosta bastante, já carrega há um bom tempo, assim, tem sido um grande sucesso, assim, na performance, tem sido as ações da Arezzo, né, no setor de varejo. Então, assim, foi assim, pô, mas espera aí, você falou que o PIB vai ser meio fraco, consumo, né, talvez no Brasil, assim, não vá tão bem, renda disponível, por causa da inflação, sai nos estímulos, exatamente, assim, e, pô, por que você está comprando varejo, né? Assim, na verdade, eu acho que o exemplo da Arezzo é um excelente exemplo também lá, que o Birman conseguiu cavar oportunidades além do mercado de calçados, que ele já era líder, e ele começou a entrar no mercado de vestuário, fez a questão da reserva, foi um grande sucesso, agora fez o follow-on, a gente participou, e agora ele está desbravando mais mercados, e você tem agora uma nova fase da empresa que ele está pegando a Schutz, né, que é uma marca bem relevante deles, e está criando toda uma linha agora de vestuário. Eles estão bastante empolgados, então eles estão com uma série de projetos que estão empilhando, né, e que vem dando certo e que provavelmente vão ter ainda bastante frutos aí para colher dentro de 2022 e 2023, né? Então, seja por novas marcas que sejam licenciadas no Brasil, como foi o sucesso absoluto da Vans, né, que eles também pegaram e multiplicaram as vendas, né? E ainda tem muito mais por vir, né? Então, é uma empresa muito bem tocada no varejo, diferenciais competitivos, uma empresa de dono, um excelente management, e você tem, ainda negocia assim, umas 20 vezes lucro. Tá? Então, assim, só que 20 vezes lucro crescendo, enfim, 30%. Entendeu? Então... E lembrando também, né, Pedro, que apesar de todo esse... O desemprego está ok, se a gente para olhar o desemprego, ele já está melhor do que março de 2020, né, o número do desemprego, só que a renda média... mensal tem caído aí nos últimos meses. Por quê? Porque não aumentou o salário com a inflação, os novos contratados não estão sendo contratados com salários de antes. Mas a Arezzo está ali num nicho da classe mais média alta e que sofre menos, né? Exatamente. Nesse cenário de Os pandemia. Estão bem resilientes, né? Então. Aliás, sabe, você já esquentando, Pedro, a gente no final tem o quadro de medalhas do clube, que é para escolher um papel. E a Arezzo, realmente, quem escolheu aqui a Arezzo foi o Salomão. Salomão da Norte Asset. Já apareceu no episódio clube, 9, ou seja, novembro do ano passado. Ele realmente postou daqui a tese dele de Arezzo, elogiou bastante o case. E no final ele escolhe a Arezzo. A gente ainda não divulgou o ranking, esse ranking ainda está sendo construído, mas o que eu posso antecipar é que Salomão vai muito bem. Vai muito bem com o Arezzo no quadro de medalhas do clube. Relativo ao índice, né? Todo esse ranking é relativo à performance do papel escolhido. Só que você já pensando no final, a gente vai pedir aqui com qual o papel que você vai brincar no quadro de medalhas do clube. É uma janela de 3 meses, né, relativo ao índice. O Salomão escolheu o Arezzo em novembro do ano passado e está muito bem no ranking. Eu gosto da Arezzo, assim, pela capacidade dele também conseguir crescer independente do PIB, né? Aquilo que você falou também, acho que é super relevante, né? A gente tem focado mais no consumo da renda média alta, né? E evitado um pouco consumo, sei lá, de eletroeletrônico, coisas do tipo que estão mais... Assim, teve muita antecipação, né? De vendas. Exatamente. E isso, acho que agora sofre um pouco com a retirada dos estímulos. Dito isso, assim, para o ambiente de consumo geral... começa agora um pouco da antecipação aí do 13º e liberação de FGTS. Então, você vai ter um momento agora do segundo trimestre, acho que vai ser mais favorável para consumo, né?
independente, assim, um pouco desse cenário dos fluxos. Bem lembrado, excelente ponto, Pedro. Agora, assim, produto dos fluxos, né? Realmente é muito difícil prever fluxo, né, de fora e tal. Então, acho que agora essa variável de fluxo está muito intimamente ligada a essa discussão de China. Né? Então, assim, eu tenho tentado fugir um pouco disso e focado nos casos mais idiosincráticos, né? Mas, claramente, assim, para papéis como as grandes do índice, né? Seja Vale, seja Petrobras, Itaú e tal, isso aí conta muito, né? Que são os papéis que o investidor estrangeiro, ou seja porque são grandes nos índices, isso naturalmente recebe fluxo passivo, ou seja porque são os papéis líquidos que eles podem fazer posições relevantes, né? Então, claramente, isso é muito importante para saber o destino desses papéis. Né? Você tem algum stock picking dentro dessa classe de commodities e bancões ou financeiros de modo geral? A gente explorou bastante a questão dos bancões, né? O Itaú foi um grande destaque assim, da nossa performance também nesse ano. Agora a gente meio que saiu das posições, a gente zerou a nossa posição. Acho que grande parte a gente fez uma pausa para observar como é que vai ser esse ciclo de inadimplência, porque no primeiro momento a gente viu bastante favoravelmente a subida de juros como um booster aí de resultado também dos bancos, que se move de uma forma muito inercial. Né? Se pensar assim, o ciclo de juros já está subindo há um tempo aqui, mas os benefícios mesmo eles vêm em câmera lenta e são mais evidentes agora dentro de 2022. Né? Agora, entrando dentro de 2022, com um crescimento mais fraco e saída dos estímulos, tem uma preocupação com inadimplência. Então, pode ser que a inadimplência comece a acelerar, então a gente preferiu olhar isso um pouco de fora, né? E o risco-retorno também piorou um pouco, né? Teve uma alta muito expressiva assim, do Itaú nesse ano. Tá? Então, o banco, por hora, a gente está um pouco fora, a gente tem ainda posições no BTG, que a gente gosta. É uma posição de destaque também da carteira lá, acho que está indo super bem. Mas, assim, já tivemos maiores no setor financeiro. Tá? Agora pegando palavras do Savvaris, Fabi. O Savvaris, quando esteve aqui na mesa central, quando ele... Por exemplo, bancos, a gente não tem mais falar. Bancos eu devolvi para o mar. Colhei o peixe, devolvi pro mar. Depois eu pesco de novo. Mas bancos, por enquanto, eu devolvi para o mar. Maravilhoso. Isso é boa. Isso é boa. E dentro de commodities, você ia falar? Não, commodities a gente também pegou bem, assim, desde no ano passado, quando a Vale estava... enfim, teve aquela queda do minério de ferro, chegou a bater 90 e tal ali, e a própria China começou a falar de estímulos novamente, assim, no final do ano passado, cerca de meados de dezembro aproximadamente. A gente fez a posição bastante destacada no virada do ano, foi ótimo, e agora a gente está totalmente fora, a gente saiu fora dessa posição de Vale. PQ. Então, assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você saiu... As maiores posições do índice são Vale, Petro e bancos, né? Petro incumbentes. Aí você saiu de Vale, você saiu de bancão. Sim. Tá bem descorrelacionado. Você tá underweight, que é o que a gente chama, né? Você comprou o quê, PQ? Não, mas minha carteira é de, como eu falei, best ideas, né? Então, assim, se não tá passando, assim, o retorno mínimo e tal, não tem problema nenhum a gente ficar bastante correlacionado. Descorrelacionado ao índice. Acho que é assim que você consegue gerar bastante valor, assim, em relação a isso no tempo. Bacana, eu acho que assim, tem janelas que obviamente você sofre mais, porque contém um fluxo, uma coisa assim, isso. Mas assim, para quem olha ações a longo prazo, acho que o caminho certo é você se cercar de boas empresas, bons negócios, que eles vão compounding o lucro no tempo e você vai, ao longo também, capturando os alfas, né? Como exemplo que eu contei aqui de Arezzo. Essa é a sua grande, né? grande filosofia de vocês. Princípio de investimento, né? Exato. Próprio assim, Localiza é uma ação que eu tenho mais destacado agora, eu gosto bastante. Posições também que vale mencionar, além de Arezzo e Localiza que eu comentei, tem a TOTVS também, que foi bem, né, já. Né, mas a gente mantém a posição boa, a gente está bem animado com a perspectiva da TOTVS esse ano. Acho que a TOTVS bom, primeiro, é uma empresa que tem a parceria, né, JV, né, com a B3 e com o Itaú, né? Assim, que empresa, né, que será que é boa essa empresa? Assim, primeiro ponto, né? Acho que teve uma mudança cultural muito boa ali na empresa desde que o Denis entrou. Mas, na verdade, assim, o que eu gosto muito da TOTVS é o fato dela ter mais de 80% de receita recorrente, né? Tem o business lá de software dominantemente no negócio de ERP na empresa, né? E a vida de crescimento bastante interessante, como a recém-adquirida RD, né? Que você pode ter ali um negócio que inicialmente chama de Programmatic Advertising, para você poder fazer gestão da sua campanha de marketing, mas, na verdade, aquilo lá é uma entrada num potencial grande mercado de CRM, né? Então, a RP é o coração da TOTVS hoje, né? A TOTVS está, assim, market share enorme, mais de 50% nas pequenas, médias e grandes empresas, assim, né? Muito grandes, mas empresas grandes.
E é uma empresa que tem 80% do plano de receita recorrente, que é muito bom, né? Num ano mais fraco, assim, pô, o que vai acontecer com a economia e tal, você tem a certeza e a visibilidade, né, dos retornos. Parte da receita também, ela é indexada à inflação, então é um componente bom, assim, por contrato tem mecanismo de repasse automático de inflação. E as avenidas de crescimento estão aí, né? Seja dessas JVs, né? No caso da parceria com o Itaú, é uma capacidade de você dar crédito, porque o Itaú pode vir com funding, né? Virar com funding nessa JV, e com a know-how de dar crédito, né? Imagina assim, se fosse uma fintech independente, né? Quanto que valeria essa empresa, né? Seria certamente um unicórnio, vale mais de $1 bilhão, pensando assim, né? Então é uma empresa que hoje é muito subavaliada ali dentro. Interessante. Né? A TOTVS contribuiu com a Supplier, né? E outros negócios que ela vinha desenvolvendo. E o Itaú vai vir com esse know-how. Acho que ali pode ter realmente um vetor de crescimento bastante interessante, né? E o que eu gosto também do momento que a TOTVS está passando agora, que assim, no BIS original, que é o BIS de RP, eles estão otimizando todo o time de vendas. Então, eles estão pegando pelos franqueados que eles têm e dando mais negócios para aqueles franqueados que performam melhor e reduzindo o volume de negócios daqueles franqueados que estão mais gato-gordos, assim, perfumando meio mal. Então, assim, é um bom exemplo de um management fazendo as coisas darem certo, né? Que você está ali incentivando os que estão realmente a fim de... Um management atento. Um management muito atento, exatamente. E você então tem um momento muito positivo, né? Assim, ela vem acelerando, inclusive, o ritmo de captura de receita recorrente na empresa, né? O ritmo estava vindo assim antes de algo como 10% a 15%, mais ou menos, em média, de crescimento anual do crescimento de receita recorrente. Esse negócio já no último trimestre deu um salto com essas medidas de mudança de atitude em relação aos franqueados. E eu acho que isso ainda vai perpetuar aí por vários trimestres à frente. Então, eu acho que é um ano que vai ser excelente, recorde aí para a TOTVS. A gente vê aí também upside nas estimativas aí do consenso também. Então, a gente está bem empolgado. Tem a posição de destaque também. Interessante, Fabiano. Uma listinha aqui para depois fazer um bom dever de casa sobre Localiza, Arezzo e TOTVS. De Petro e a gente cortou. Você ia falar, comentar que você tem Petro. Não, ele comentou assim, e acho que levantou uma bola até... Você vai falar de Petro, mas tenta endereçar esses pontos aqui também. Lembrando que estamos no ano eleitoral. Né? Então, assim, não só, né, dentro dessas mais representativas do índice, você falou que tem Petro, então entender um pouco a sua visão sobre a empresa, mas também lembrando, é estatal, e aí entra essas estatais, ano de eleição, possível novo governo, seja a continuação para o segundo mandato do atual, ou até realmente a entrada de um novo governo. Como é que fica essa sua percepção de risco, mas também vis-a-vis o que já está no preço. Né? Seja de uma Petrobras, seja da Eletrobras, também está conseguindo caminhar aí para ser privatizada. Esse seu view assim, dessas estatais na Bolsa. Das estatais, assim, estatal tipicamente... E sobre o Banco do Brasil também. Tipicamente estatal não é muito, assim, as empresas que eu carrego muito a longo prazo, né? Então, assim, eu tenho que ver realmente uma oportunidade, né? Ou uma coisa mais tática, assim, para estar me posicionando. Eu vejo, hoje a gente tem Petrobras, assim, das Bras, assim, a gente tem Petrobras e Eletrobras também. São as duas que a gente tem desse grupo. Da Petrobras, no caso, é uma empresa, assim, extremamente barata, porque é um ativo que tem um duration extremamente curto, porque a eleição pode ser muito determinante, né? Como a eleição está super polarizada, né? É o Bolsonaro, é Lula e tal, eu acho, assim, que o mercado tem uma dificuldade de ler, né, o que pode ser a Petrobras após novembro. Né? Dito isso, assim, é muito descontado, tem um carrego muito grande de dividendos, a gente tem tomado proveito disso, então acho que você é meio que pago para tomar o risco, né, na trajetória, até porque recentemente até o Bolsonaro tem ganho espaço nas pesquisas, né? Então isso deveria correlacionar positivamente com a Petrobras, se qualquer ativo o que tem maior poder de compressão de múltiplo e upside seria a Petrobras nesse caso, porque caso o Bolsonaro seja reeleito, você tem ali... o ativo provavelmente vai mais subir dessas estatais, eu acredito. Interessante. Tá? E... Agora, o mercado não vai expandir muito múltiplo até o último minuto, né? Então, dificilmente você vai ter ali uma expansão de múltiplos agora nesse ativo. Provavelmente você vai ter um carry muito favorável, né? E a gente está bastante construtivo ainda com o preço do petróleo e, felizmente, nessa última movimentação do management, acabou que não teve grandes mudanças, o que é boa notícia, assim, para pensar. Sim, interessante. Então, assim, a gente continua carregando, né? E aí a gente faz...
E a Eletro é engraçado porque ela oscila assim, bom, não preciso comprar agora, né? Acho que eu vou comprar na oferta, para de repente, cara, não vai ter mais na oferta, eu quero comprar agora. Então, assim, a Eletrobras, acho que é um ativo extremamente importante para o Brasil, né? Se pensar em percentual, assim, do que ele representa, seja geração, seja transmissão, ele é muito representativo. Por exemplo, assim, transmissão é, tipo, cerca de 40% da transmissão do Brasil. Cerca de geração é 30%, uma coisa assim do gênero. Então, assim, é uma empresa que tem um caráter estratégico enorme e é uma estatal que por melhor que tenha sido o trabalho do Wilson Ferreira quando esteve lá, ainda tem uma série de upsides nas subsidiárias, né? Então, tem muita coisa assim, para ser feita. Ele conseguiu fazer muita coisa. Assim, para pensar, assim, a empresa do passado era quase que 8 vezes, né, debt to EBITDA, assim, super alavancada, e ele, desalavancou a empresa completamente, né, gerou uma série de incentivos, mas você tem um limite da tua capacidade de atuação dentro da empresa. Então, ainda tem muito mato alto lá para ser destravado. E o processo de privatização, caso ele venha a ocorrer de fato, né, eu acho que ele vai destravar muito valor, né? Então, agora, tem uma série de interessados, acho que vindo para a oferta nessa discussão, uma incógnita muito grande, o preço que esse deal vai sair, né? Então, dito isso, assim, no curto prazo, eu acredito que os preços ainda estão atraentes em relação ao que pode ser um cenário de privatização, né? Então, é uma ação que, ele, obviamente, se não tendo a privatização, ela vai ter downside daqui. Sim. E a gente não tem uma posição menor em função disso, da percepção de potencial downside, tá? E Você tem desconforto que essa privatização acabe não acontecendo? Sim, caso ela ocorra... Exatamente, assim, eu não tenho como saber isso de antemão, né? Mas por saber que existe o risco, eu calibro isso de uma forma um pouco menor na carteira do que eu calibraria se tivesse maior certeza, né? Como é o caso, por exemplo, pensar na posição de Localiza, seja porque ela negociou já 16 vezes de lucro, seja porque o risco maior da fusão meio que passou no CAD, né? Agora, no caso da Eletrobras, eu estou na estágio anterior. Eu tenho muito mais risco aqui embutido, eventualmente de ter um gap muito grande. Portanto, eu não consigo fazer uma posição tão destacada. E você tem a oportunidade de comprar na oferta, né, Pedro? Ou então tem a comprar na oferta, caso saia. Exatamente. Interessante. Então, Pedro, deixa eu trazer para um momento não muito agradável da conversa, mas muito rico e sempre muito produtivo da gente conversar. Que a gente gosta de perguntar aqui, dado que estamos num clube, num ambiente muito mais descontraído, e faz parte ainda mais de uma carreira por 25 anos aí de mercado, tendo passado por JGP, Polos, teve a sua gestora STK e agora toca a família de fundos Momento lá junto com o seu time, dentro do Itaú Asset, já deve ter tido aquele momento desagradável. Aquele momento em que você realmente se dedicou muito, analisou muito, gostou, investiu pesado e machucou, perdeu dinheiro, custou caro. Marca um pouco a carreira, marca a sua história, mas também te molda como investidor, como gestor, como analista, como estrategista, traz um aprendizado. Teve algum, cara, que vem assim na sua memória, na sua lembrança, que te machucou, assim, que você tropeçou, caiu do cavalo? E qual foi o aprendizado que você conseguiu pegar ali daquela oportunidade? Não, acho que tem vários, né? Assim, na verdade, qualquer gestor aí que está há tanto tempo no mercado passou por vários momentos difíceis, assim. Acho que tem uma frase que eu lembro de quando eu trabalhei no JGP, que era muito comentada lá, que era assim, não tem a figura do vencedor, né? Tem a figura do acumulador, na verdade. Você vai errando, você vai acertando, você vai acumulando. Você vai tentando ganhar né, no agregado das suas decisões, né? E, obviamente, você vai correr em erros. Naturalmente, você tem que saber o que fazer nesses momentos, né? E no nosso caso, nas teses micro, né, quando elas são quebradas, tem a tese original, vai tendo uma série de verificações, vai tentando até ganhar mais conforto nas verificações e tomar mais risco ou menos risco, de acordo com o que você vai mapeando do trabalho investigativo na trajetória, mas quando você se depara com um erro de análise, você sai pela direita, você zera a posição, né? Mesmo perdendo dinheiro. Acho que isso aí é fundamental, reconhecer que errou e o famoso botar a viola no saco. Realizar as perdas. Exatamente. Realizar a perda e partir para a próxima, ou até mesmo observar de fora, para saber se é o melhor momento de voltar e tal. Acho que tem vários exemplos que eu posso contar. O mais recente, acho que foi as ações da Natura, né? Que a gente era um consensus long assim, da indústria, a gente mesmo gostava e tal. Tinha uma tese muito do turnaround da posição deles, né? Em Avon, que eles compraram. E acabou que o tempo passou e esse turnaround foi se mostrando mais difícil, né?
E até mais recentemente, com essa questão até mesmo da guerra. Até da guerra, se tornou mais impossível ainda. Então, assim... Eles tinham uma planta grande lá, né, PQ? Não, isso é interessante, Daniel, porque o PQ está no mercado, ele comentou aqui desde 97, né? Além de algum erro, né, de análise, você tem várias crises aí pelo meio do caminho, né, PQ? Ó, tô pensando em você, 97, crise da Ásia. Isso. 98, crise da Rússia. Isso. 99, desvalorização do real. 2000, 2001, bolha da internet. Depois a gente teve 2008 e a greve do caminhoneiro. Assim, além de todo o potencial erro de análise, a gente teve tanta crise. E agora com essa tua da Natura aí, poxa, eles têm uma planta lá no meio da guerra, né? Que na verdade, a empresa, ela teve essa a Avon, né? Ela acabou sendo muito representativa do ponto de vista de receita da empresa como um todo. Então, elas botaram para dentro um ativo que ele tem um percentual da receita de quase 50%, 40% aproximadamente, né? E você tem ali um percentual de EBITDA que era relativamente pequeno, cerca de 15%, que o grande call é que esse negócio ia desabrochar na medida que fizerem o turnaround. Então, teve uma série de fatores que foram um pouco endógenos, outros exógenos à companhia. Então, parte é a dificuldade de fazer o turnaround de fato, outra parte foi um pouco mais externo, seja assim, alto do petróleo, acho que foi algo que também pegou bastante na cadeia de suprimentos, então teve uma necessidade de repasse de preço, e eu acho que também uma exposição a classes mais baixas, né? Especialmente a Avon tem exposição à classe mais baixa. Então, consequentemente, você teve uma freada brusca assim, de crescimento, e isso afetou muito o plano inicial de captura de sinergias. Isso acabou sendo um pouco frustrante para a gente. Quando a gente percebeu que a gente estava no caminho errado, a gente meio que realizou a perda e saiu mesmo, né? Então, acho que isso faz parte eu tô falando assim dos casos mais micro, né? Que eu percebo que foram o famoso deu ruim, como você comentou, né? Esse é o momento do clube. O clube faz questão de trazer também um momento deu ruim. Deu ruim, Vocês têm regra de stop loss, Pedro? Tem vários fundos, né, que tem essa regra. Olha, caiu... tanto, ou caiu tanto versus o índice, vende. Não, Os estrangeiros têm muito, né, essa regra de stop loss. Isso é uma coisa mecânica mesmo. Mecânico mesmo. Então, o portfólio long only, das características de gestão dos fundos que eu faço gestão, ele tem lá um troca-troca inteligente entre as posições do fundo, que é orientado por risco-retorno relativo. Então, eu monitoro a capacidade de upside e também o cenário adverso, né, e vejo assim entre eles, né, obviamente ativos que são mais arriscados e outros menos arriscados, e também tem ativos que são mais previsíveis e outros menos previsíveis. Então, até onde a minha capacidade analítica permite, né, eu vou dosando ali o tamanho das posições de acordo, mas eu vou fazendo troca-troca inteligente na medida que um cai, outro sobe, vou tirando de um e botando no outro. Agora, o que acontece é que eu não tenho um stop necessariamente pré-definido, estabelecido. Agora, quando a tese vai mal, eu saio, ou quando eu capturo bastante do valor, eu saio também. Ou quando o ativo é muito já nervoso, assim, por natureza, eu ganho nele, eu prefiro sair também, porque... Disciplina. Porque naturalmente a volatilidade vai te dar chance, às vezes, de voltar num preço mais atraente naquele mesmo ativo, né? Então, no conceito de melhores ideias, você tem que ser muito seletivo em preservar nomes que, eventualmente, já meio que se esgotaram, assim. Então, às vezes a gente sanfona os ativos, assim, para posições bem pequenas, e monitora ali o momento certo para voltar a expandir elas, né? Perfeito. Normalmente casado ali com um momento operacional mais positivo ou um catalisador. Tá bom. Pedro, deixa eu perguntar para você qual o papel da bolsa que você vai entrar aqui para brincar com a gente do ranking de medalhas do clube. Muito provavelmente, Fabi, estará entre Localiza, Arezzo e TOTVS, a não ser que tenhamos um plot twist agora no final do Pedro Quaresma. Eu já tenho minha aposta aqui. Mas antes disso, Pedro, tem um tópico aqui que os membros do clube sempre cobram. Dica de série. Você não vai perguntar pra mim de novo, né? Se prepara aí, Fabi. Não. Dicas de série, que a gente também tá muito acostumado a ver gestor, às vezes comentar muito sobre livros, etc. Aqui a gente gosta de trazer esse momento mais descontraído, a gente sabe que todo mundo vê lá a sua série, ou já viu ali algum streaming, gostou e gostaria aqui de compartilhar. Você tem algum, Pedro? Eu não costumo ver muitas séries, né? Eu gosto de ver bastante documentários e filmes e tal. Acho que educativos de mercado, assim. Eu gosto muito do filme do Big Short lá, que acho que reflete super bem Isso é muito bom. O momento lá em 2008. Acho que vivi de perto aquilo lá é muito fiel, assim, do que aconteceu mesmo.
Eu acho que a de série, assim, uma que eu gostei, que não tem nada a ver com o mercado, assim, mas assim, é mais de conflito ali na região do Oriente Médio, que é a chamada Falda, que é excelente. Essa já ouvi falar também. Bem. E acho que foi bastante premiada até na época. Essa não é muito assistir, nova. Pedro, É super intensa. Valeu assim, a dica. Essa é ótima. Agora, mais recente, assim, o que chamou muita atenção em função da discussão da guerra é essa Winter on Fire, né? Que é da Ucrânia. Da Ucrânia, exatamente, para mostrar um pouco quão resistente é o povo ucraniano, né? Então você tá no meio da... Tem se falado disso, né? Não, eles são muito Qual super o nome durões, assim. dessa? É Winter on Fire. Tá. Winter on... Bacana. Já tem um tempo, né? Já tem um tempo, não, ela é de 2014. Mas diz que mesmo assim é muito muito fiel à realidade lá, né? Exatamente. Bacana, Winter on Fire. Não sei se é de 2014, mas ela reflete o momento de 2014, exatamente. Interessante, cara. Então ali você tem uma forma de você entender o que são os ucranianos, na verdade. Né? A Ucrânia, aquilo lá. Mas a verdade, assim, realmente é um povo que está no meio de como se fosse uma faixa de Gaza, vamos botar assim, né? Entre ali a Europa ali e a Rússia, né? Então já foi dominada por vários... Históricos, exatamente. Sim. Por vários tipos de países, né? Interessante. Países. Vamos lá, Pedro. O último quadro do episódio 26 do Clube da Exame Invest. Com qual papel que você escolhe aqui para brincar com a gente no quadro de medalhas do clube? Lembrando, próxima janela dos 3 meses, contando a partir do pregão de amanhã, 3 meses em relação à Bolsa, em relação ao Ibovespa. O que você bota aqui na mesa? Eu gosto daquela frase, né, de put your money where your mouth is, né? Então, assim, na verdade, eu vou falar a posição de destaque mesmo da carteira, que é a Localiza. Ah, então, interessante. Sabia, né, Fabi? Pior que a Fabi acertou exato. mesmo. Localiza é o pique, é a escolha, é a ação que Pedro Quaresma entra aqui para brincar com a gente no quadro de medalhas do clube. Pedro, deixa eu agradecer imensamente a oportunidade dessa resenha aqui com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Clube da Exame Invest, cara. O prazer é todo meu. Obrigado a vocês pela oportunidade. E PQ, né? Como o mercado te conhece. Exatamente. Pedro Quaresma, PQ, o mercado todo chama o Pedro de PQ. Super obrigado. Chamarei assim também, então. PQ, sucesso lá na Muito família bacana. de fundos Momentos no Itaú Asset. Mais uma vez, muito obrigado. Fabi, um prazer enorme. O Bruno tá aqui, né? Inenarrável. Não, o meu é inenarrável poder fazer mais um Clube da Exame Invest ao seu lado. Muito obrigado. Volte sempre. Daniel, super parceiro lá, nosso BTG, sempre juntos. Eu que agradeço. Muito bacana. Pessoal, a gente se vê semana que vem. Um grande abraço a todo mundo.